Alô, amigos! Todo mundo sabe que Bolsonaro é o Messias, que ressuscitou depois de esfaqueado. Glória a Zeus! Mas ninguém sabia que nosso presidente, fã de Jim Carrey, mesmo se não entende bem o inglês, podia ficar invisível. O milagre ocorreu em Roma, pouco antes de começar o encontro do G20. É isso que contamos hoje neste YouTube histórico. Nessa viagem à Itália, houve muitos italianos manifestando contra Bolsonaro e até lhe jogaram laranjas e limões, como mostrou um vídeo da televisão italiana. Mas vamos saber como foi a visita de Bolsonaro à Itália, qualificada como um fiasco. Bolsonaro, o invisível. Parece que Mandrake, o mágico das antigas histórias em quadrinhos, podia ficar invisível. Se não me engano, nem Jesus ficou invisível uma vez que fosse. E me apoio nos testemunhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangélicos, todos quatro dignos de fé. Nada a ver com o outro evangélico, Silas Malafaia, cujo vídeo mais recente mostra o pastor vociferando e esbravejando na defesa do jogador homofóbico Maurício Souza. Mas me lembro agora do escritor peruano Manuel Scorza, que conheci em Paris quando havia acabado de escrever aquele livro Redobles por Rancas, que em português teve o título de Bom Dia aos Defuntos. Scorza, definido como o autor do realismo mágico, escreveu sobre o massacre dos indígenas pré-colombianos nas Cordilheiras do Pasco, no Peru, uma versão andina do drama atual dos assassinatos dos nossos indígenas da região amazônica, denunciado lá na reunião do COP26, por uma indígena descendente, bem antes da descoberta do Brasil, descendente de indígenas. E no outro livro, Manuel Scorza contava como o líder das comunidades indígenas destruídas se transformou no seu libertador. Tratava-se de Garabombo, como passou a se chamar. Ele podia se tornar invisível na luta contra a versão peruana e feudal do que hoje são nossos agropecuaristas. Nem os cachorros podiam sentir a presença de Garabombo, o invisível. Ora, nós não temos o herói Garabombo, mas temos um presidente que consegue também se tornar invisível. Todos podem confirmar terem visto pela televisão ou redes sociais o presidente Bolsonaro tomar o avião para Roma a fim de participar de um encontro internacional reunindo os países com as economias mais desenvolvidas do mundo, o grupo G20. No dia seguinte, as redes sociais bolsonaristas mostravam o presidente passeando com uma pequena comitiva pela Praça Navona, ainda pouco movimentada. Bolsonaro agia como um garoto propaganda do Brasil, abraçando turistas que por ali passavam, fazendo fotos com crianças e se deixando filmar, inclusive com um músico e cantor ali instalado para ganhar uns trocadinhos dos turistas. Como não havia imprensa por perto, só alguém filmando, as imagens mostravam um presidente passeando tranquilamente, sem proteção, uma figura extremamente simpática que se deixava abraçar pelos passantes. Que maravilha deve ser esse presidente lá no Brasil, deviam pensar. Tão simpático, tão amável. A Embratur, sem dúvida, deveria
contratá-lo para animar excursões e passeios, já que, como presidente, o problema surgiu logo depois. Quando chegou a hora das chamadas coisas sérias, Bolsonaro tinha se tornado invisível. Uau! Era impressionante. Nenhum dos presidentes ali, naquela sala, conseguia vê-lo. Bolsonaro tinha ficado invisível. Nem um bonjour, presidente. Nem um good morning, president. Nenhum. Bolsonaro atravessava o salão, se metia mesmo no meio dos presidentes, naqueles grupinhos formados, para tomar café, contar alguma coisa, mas ninguém se dava conta de sua presença. Nenhum olá, como estás, presidente? Nem o presidente português conseguiu vê-lo. Um tanto desesperado, não entendendo por que tinha virado invisível, Bolsonaro atravessou o salão e foi ao buffet tomar um copo d'água para se acalmar. Na falta de assunto, perguntou aos garçons se eram italianos. A pergunta era meio idiota, né? Esses caras estão ali, como é que eles são aqui? Um garçom lhe deu um copo de água, mas fez cara de quem não viu para quem estava entregando o copo. E nem respondeu se era italiano. Não deixei de ser invisível, pensou Bolsonaro. Foi quando teve a ideia de pisar no pé de alguém para saber se era ou não um fantasma, já que era invisível, quem sabe tinha virado um fantasma. Daí, se pisasse no pé de alguém e se a pessoa não sentisse, era fantasma. Ai, disse a senhora vestida de amarelo, fazendo cara de brava. Ela sentiu o pisão. Era Angela Merkel, logo ela, chanceler alemã, mulher muito importante na Europa. Ah, é você, disse ela já sorrindo. Foi tudo muito rápido. Logo depois, Bolsonaro voltou a ser invisível. Nem tanto. De repente, um de seus conselheiros lhe apresentou um senhor de nome bem complicado, Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia. Sujeito curioso queria saber como ia o Brasil. Bolsonaro não ia fazer feio. Disse estar indo tudo muito bem. No momento de crise com o petróleo e sendo os derivados do petróleo os principais causadores do CO2, Erdogan lembrou que o Brasil tem muito petróleo. E daí deve ter pensado Bolsonaro, mas decidiu responder falando da Petrobras, a pedra no seu sapato, que espera privatizar antes do término do seu mandato. Erdogan parece não ter entendido nada com essa história de Petrobras e foi conversar com gente mais interessante. Felizmente, Bolsonaro, naqueles seus lampejos populistas, popularescos, de mau gosto, adorados por seus seguidores, não falou dos mascates turcos do seu bairro quando criança. Imaginou se ele falasse isso para o Erdogan. Ia ser difícil explicar para a imprensa por que não participou dos debates do G20 e nem de uma negociação bilateral com os Estados Unidos ou com a China. Quem ia acreditar ter virado invisível? Só mesmo os evangélicos que acreditam nessas coisas. Domingo à noite, depois de não ter sido convidado com os outros presidentes para ir jogar uma moeda na Fontana di Trevi, Bolsonaro foi à janela da luxuosa embaixada brasileira e viu haver lá fora um grupo de brasileiros com bandeiras verdes, amarelas e, pelo visto, ele já não estava mais invisível, porque fizeram um aceno para ele. Decidiu, portanto, descer para se juntar aos seus seguidores, aos seus fãs, imigrantes brasileiros. Durante o governo Bolsonaro, o número de imigrantes brasileiros na Itália praticamente dobrou. De 85 mil, passou para 161 mil. Os imigrantes que deixaram o Brasil para ir à Itália durante o governo de Bolsonaro
talvez tenham se desiludido com o mito, não? Nessa altura, o clima na praça não era o mesmo do dia anterior, sábado, no qual Bolsonaro distribuía sorrisos e abraços. Já era noite e o grupo de jornalistas que acompanhavam os trabalhos do G20 aguardava também ali embaixo, na praça, a descida do presidente para fazer algumas perguntinhas indiscretas. Queriam saber por que se tornar invisível nas reuniões e não participar efetivamente do G20 e nem de um encontro bilateral. E por que não iria à conferência COP26 em Glasgow, na Escócia? Bolsonaro, além de poder ser invisível, deve também ter bom faro. Sentiu. Assim, sentiu que os jornalistas iam ser muito curiosos, instruiu os seguranças italianos e os seguranças privados da embaixada para não deixar os jornalistas se aproximarem dele. Isso acabou provocando atos de violência contra os profissionais da imprensa. As imagens do domingo à noite de empurrões e agressões, filmadas pelos jornalistas, foram o contraponto àquelas cenas pacíficas do sábado, mostrando a demagogia do contato direto do presidente populista com as pessoas. Mas não foi tudo. Um clima de confronto entre favoráveis e contrários a Bolsonaro, brasileiros e italianos, ocorreu na pequena localidade de Anguillara Veneta, antes de Bolsonaro receber o título de cidadão honorário local concedido pela prefeitura local, por ser o lugar onde nascera seu bisavô antes de emigrar para o Brasil. A cidade tem prefeita da Lega, partido da extrema-direita italiana, havendo, portanto, uma afinidade com Bolsonaro, que todo mundo sabe é da extrema-direita. Não vamos dizer mais coisas, hein? Porque eles poderiam dizer extrema-direita, que é... Paramos aí. Nessa altura, ao que parece, já não havia jornalistas brasileiros na região, tinham todos viajado para Glasgow, mas um vídeo feito pela imprensa italiana, distribuído na Europa, mostrou a polícia jogando jatos d'água nos manifestantes anti-Bolsonaro, que jogavam laranjas e limões. E eu vi um limão tocar de leve o presidente. Um limão amarelo na televisão italiana. A pontaria certeira de um dos manifestantes contra Bolsonaro mostrou que ele não era mais invisível. Acostumado a não governar e a viajar pelo Brasil em campanha eleitoral antecipada, parece que Bolsonaro só fica invisível nos seus compromissos internacionais. Do Brasil ele está sempre, todo mundo pode ver. Outra versão é a de que, para a comunidade internacional, Bolsonaro é o 00, ZERO, 00. Não possui mais credibilidade, razão pela qual os líderes fazem de conta que não o veem. Não é que ele é o invisível, é que os líderes querem nem ver. Tanto numa como noutra versão, a de Bolsonaro invisível ou invisibilizado, confirmam essas duas versões, não ter Bolsonaro nem formação e nem competência para o cargo, razão pela qual, para o Brasil e para os seus compromissos internacionais, toda a imprensa falou, o G20 foi um fiasco. Você gostou? Então, inscreva-se aí. É importante para nós podermos continuar com esses papos, com essas conversas sobre o que se passa no Brasil e fora do Brasil, sobre o nosso querido presidente, ou outras coisas também. Até a próxima.